queridos companheiros de jornada. Estamos aqui mais uma vez para o projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. E como tema de hoje, nós temos o capítulo 11 do livro Ilumina-te, Resguarda-te na Serenidade, que é uma mensagem da nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Joana de Ângeles traz essa mensagem como uma forma de nos auxiliar a nossa reforma íntima e fazer com que nós possamos modificar o nosso quadro íntimo, tirar a perturbação interior e substituir pela serenidade. Então, vamos entender aqui serenidade como um estado ou uma qualidade do ser que mantém-se tranquilo, ou seja, de alguém que não se perturba diante das situações aflitivas, diante de situações de desespero. Então, a serenidade é atingir um estado que nos tira a perturbação interior. E Joana de Ângeles, ela nos fala que é natural que as aflições se espalhem na Terra diante dos quadros que nós vemos as próprias criaturas executarem. Porque o ser humano hoje, ele procura a satisfação dos seus desejos, ele procura a realização, ele procura a felicidade. Entretanto, toma um caminho errado. Começa-se uma busca exaustiva pelo prazer e pela realização íntima e pessoal através dos vícios, do alcoolismo, da drogadição e através de vícios morais. E perde-se então valores sagrados, perde-se valores da família, perde-se os valores da amizade, da procedência ética no trabalho e diante das situações diversas do cotidiano. E é interessante observar que quando as pessoas começam nessa busca desenfreada pela autorrealização, pela autossatisfação, elas comecem a procurar justamente num caminho que não vai trazer nada disso, que pelo contrário vai trazer perturbação, que vai trazer sofrimento não só para si, mas para a família, para os entes mais queridos e para a sociedade como um todo. Porque essa busca pelos vícios hoje se torna um problema grave social. E não é um problema grave social circunscrito apenas a uma região, mas é um problema mundial. Então as pessoas estão buscando realização, a felicidade naquilo que vai levá-las justamente à derrocata moral do ser, do íntimo. Vai afastar daquilo que realmente está almejando, que é a felicidade, que é a realização e a plenitude do ser. E Joana de Ângeles nos fala dessas atitudes como algo grave e que terminam por afetar as outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Pessoas mais sensíveis, que começam a ver nos noticiários, que começam a ouvir nas notícias dos amigos mais próximos situações de calamidade do ser, situações que envolvem falta de ética diante de recursos públicos, diante de administração que poderia beneficiar a todos e que acaba por serem instrumentos de benefício de alguns. Então, essas pessoas mais sensíveis acabam absorvendo essas notícias aflitivas e interiorizando também uma certa aflição, um desgosto, um descontentamento diante desses quadros, porque começa a pensar que o mundo está perdido, que não vai ter mais jeito e que as coisas não vão mais para frente e que o mal dominou tudo. Só que essa ideia é uma ilusão.
é uma ilusão. Porque é como aquela história da carroça vazia, que o mal seria a carroça vazia. Por quê? Porque quanto mais barulho faz a carroça, mais vazia ela está. Então é assim. O mal ele chega alardando, fazendo barulho e por vezes dá a impressão que está dominando tudo, mas não é verdade. Não é verdade. Joana de Ângeles nos convoca neste momento a dar testemunho da nossa fé cristã, que é aquela justamente que não se deixa abalar diante das circunstâncias mais aflitivas e perturbadoras que se apresentem à nossa porta. Tal como os cristãos da primeira hora, que dentro das arenas dos circos romanos não perdiam a fé, entoavam cânticos de alegria e de agradecimento a Deus e passavam ali por um grande tormento. Mas, diante do público, eles expressavam tranquilidade, serenidade, a tal como o exemplo do Cristo. Quando nós nos perturbamos diante de situações como essa e não conseguimos tirar essa aflição, devemos buscar o exemplo do Cristo. Como a benfeitora Joana de Ângeles nos diz, Cristo passou por perturbações que não era necessário a ele. Ele não precisava passar por nenhuma aflição, mas ele passava pelas situações que ocorreram contra ele aqui na Terra de uma forma serena, calma, com aquele olhar que distribuía amor a todo momento e a todos. Joana de Ângeles nos relembra que ele foi traído, que ele foi negado. E nem diante dessas circunstâncias ele perdeu a serenidade. Pelo contrário, ele soube compreender a falha dos amigos queridos e, ao invés de acusar, Cristo os acolheu em seu amor. Aí nós podemos pensar, nossa, mas está tão longe de que eu tenha os sentimentos e a postura que Cristo tem. Bom, mas é um exercício diário. Quando nós ainda não atingimos uma virtude, devemos trabalhar e exercitar tudo que há em nós para que possamos atingi-la. E a serenidade é algo que nós necessitamos muito nos momentos em que passamos na Terra. Diante das situações mais perturbadoras, aqueles que se afligem e entram em desespero são incapazes de auxiliar quem quer que seja e muito menos a si. O exemplo que nós devemos dar é o da serenidade. Mas para isso nós precisamos ter esse sentimento, essa conduta dentro de nós. Porque a serenidade não está circunscrita a lugares, a pessoas ou a objetos. A serenidade é algo que nós podemos encontrar dentro de nós, em nosso interior, tal como o exemplo de Jesus para toda a humanidade. A serenidade era uma expressão de suas virtudes, dos seus sentimentos. E quando uma pessoa entra em perturbação, ela joga uma onda de perturbação, de vibração a todos ao seu redor. Mas quando nós escolhemos nos manter serenos, significa que nós também vamos derramar ao nosso derredor uma onda, só que dessa vez uma onda de tranquilidade, uma onda que pode atingir as pessoas de uma forma positiva, auxiliando a quem está ao nosso lado, a quem está próximo de nós, a sair desse estado mental de perturbação. É de grau em grau que nós vamos conseguir esse equilíbrio. É de degrau em degrau de uma escada evolutiva que nós vamos conseguir obter essa serenidade dentro de nosso ser. Mas é imprescindível que nós comecemos agora. E a melhor forma de nos resguardar na serenidade é não cair nas ondas de perturbação que são lançadas
a cada instante na terra. É não deixar-se levar pelas situações e não acreditar que o mal está vencendo. E diante das situações mais difíceis, colocar o nosso exemplo de cristão à prova, que é não entrando na onda de perturbação, porque aquele que se desespera, ele atrapalha. Se você for auxiliar num acidente e for fazer algo com desespero, você vai atrapalhar a vítima e vai atrapalhar a si mesmo, colocando-se em risco. Mas aquele que consegue buscar dentro da alma um estado de serenidade, ele conseguirá auxiliar não só ao próximo, mas também como a si mesmo. Que sejamos a exemplo do Cristo, divulgadores da paz e da serenidade na terra. Que Jesus nos abençoe.